Eu estou dividindo este material, é um material que eu tenho gostado. Eu sou suspeita, é claro, né? Sou eu que estou fazendo, mas assim, porque eu peguei, fiz a união do que caia na UEA, que é a banca Unesp, com o Enem. E eu estou separando os exercícios por assunto. E eu vou tentar ali fazer uma revisão bem pequena para focar no exercício. Quando nós temos aqui, nesta parte da linguagem verbal e não verbal, primeiramente nós temos que ver o seguinte: existe uma diferença entre linguagem, entre língua. Então, quando eu penso em linguagem, eu penso no sistema, e esse sistema ele é todo organizado, e tem mais uma coisa, a linguagem ela é própria do ser humano, e eu vou colocar aqui ser humano. Então, ela é própria do ser humano, então é todo um sistema organizado que é próprio do ser humano e que o ser humano ele utiliza para se comunicar em sociedade. Tá vendo? Então, nós temos palavras-chave aqui, porque ser humano é um sistema organizado e nós temos a ideia de que é uma comunicação para usar, né, para se comunicar em sociedade. Se é um sistema que é humano, pressupõe-se, então, que animal não possui linguagem, o animal irracional. Aí você poderia me dizer assim, professora, eu tenho o seguinte, se a senhora observar que os golfinhos, eles são fantásticos neste processo de um se comunicar com o outro, não pode me dizer que isso não é linguagem. Não é. As abelhas, elas possuem um processo de comunicação assim magnífico. Elas conseguem pelas anteninhas ali, indicar para as outras abelhas onde existe o pólen. Ou seja, é fantástico. No reino animal existem alguns animais que eles se comunicam de forma fantástica. Uma coisa aqui já se destaca, uma coisa é o processo de comunicação que nós temos e outra coisa é realmente uma questão da linguagem e tem confusão em torno disso no plano de linguístico. Para os nossos estudos, cabe ao ser humano, ao animal racional, usar. Por quê? A linguagem ela vai se materializar, ela vai se concretizar pela língua. Que a língua nós temos aqui um sistema de código. Ele é a norma, é a organização. Então, é aqui que nós temos a ideia da língua portuguesa, da língua inglesa, e assim por diante. Se você pegar a língua portuguesa, ela tem todo um código, porque nós vamos saber que na língua portuguesa, para que ocorra uma comunicação, deve ter o quê? Deve ter um sujeito, né? E este sujeito ele tem que organizar ali com o verbo, mais o complemento verbal, que é o objeto direto, o objeto indireto, mais o adjunto, o adverbial. Se você utilizar o português mais coloquial, quando eu falo de coloquial, é aquele português sem uso da gramática normativa, não é aquele português que a pessoa está falando errado, ninguém fala errado. Isso é preconceito linguístico. Então, se a pessoa utilizar o português mais coloquial, vai encontrar sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial e outros complementos sintáticos aí. Pode não estar de acordo com a gramática normativa, que isso aí vai ser um assunto de variação linguística, mas vai estar usando a língua portuguesa. E a língua portuguesa ela tem as suas variações, mas tem que ter. Se não tiver, não tem linguagem. Então, por exemplo, por mais que nós tenhamos ali um animal irracional, um golfinho que se comunica, mas ele, ao se comunicar, ele não está ali usando um sujeito, um verbo, um adjunto adverbial, não está, é apenas um processo de comunicação, não tem o baleês lá do Procurando Nemo, lá que é aquele peixinho, agora esqueci o nome dela, Dolly, né? Dolly, que fala, não tem o baleês, não existe. Então, na realidade, processo de comunicação é diferente de linguagem. E a língua que é a concretização da linguagem, a norma, é a organização, é um sistema de código, é um produto social da linguagem. Então, nós podemos ver que a língua ela é um produto social. Aí, olha só, a comunicação é diferente. A comunicação ela é ampla. Claro que nós usamos a linguagem nesse processo de comunicação, com certeza, é onde entra essa ideia de ter uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Então, quando eu tenho aqui a ideia da linguagem verbal, vou colocar aqui a ideia da linguagem verbal e a linguagem não verbal, que na realidade a diferença é que uma eu vou usar palavras e a outra não. Muitas vezes cai com a ideia de texto, né? Verbal e texto não verbal. Uma coisa é o seguinte, quando eu tenho um texto, eu tenho um enunciado que ele tem sentido. Então, para ser texto, precisa ter sentido. Se eu simplesmente utilizo as palavras e estas palavras é apenas um aglomerado de palavras, não há uma tessitura, não há uma organização para completar o sentido, esse amontoado de palavras é o não texto. Atentem que existe o
não texto. Então, o não texto é um amontoado de palavras. Para ser texto, tem que ser organizado. E esse texto, claro, esse texto ele pode ser um texto escrito. Então, quando eu escrevo, é texto. E pode ser um texto também falado. A fala é um processo de comunicação verbal. Ela mostra a linguagem do indivíduo, ela é individualizada. Então, vejam bem, esse texto, primeiramente, para ser texto, tem que ter sentido. Formo texto falado e texto escrito. A mesma coisa quando eu tenho uma linguagem, que eu utilizo uma linguagem verbal e uma não verbal, então, na linguagem verbal, eu vou utilizar a palavra. Então, tem texto que é formado de apenas linguagem verbal, só de palavras. E tem texto que é formado só de linguagem não verbal. Aí posso ter um monte de coisa, né? Eu posso ter sinais, eu posso ter desenhos, é não verbal. Eu posso ter o texto com as duas linguagens, mista, a linguagem verbal e a não verbal, que é o caso aqui da tirinha. Então, se vocês observarem a tirinha aqui do Haroldo e do Kevin, nós temos a linguagem verbal e não verbal. Muitos gêneros textuais, quando eu falo de gênero textual, eu estou falando deste mundo, que envolve a tirinha, a charge e assim por diante. Se você pegar, por exemplo, uma caricatura, qual é a caricatura que você lembra? Estou lembrando do Ronaldinho, por causa dos dentes dele. O pessoal adorava fazer caricatura. A caricatura é uma linguagem não verbal. É um texto não verbal. Mas o texto não verbal, ele fala muito, ele explica muito, ele tem todo um assunto por trás. Então, no dia a dia, nós nos deparamos com esta linguagem não verbal. Se você vai no trânsito, tem o semáforo. É a linguagem não verbal, ele está te comunicando. Aí não adianta você dizer, professora, a linguagem não verbal, não estou vendo sujeito, verbo, complemento. E aí? Tá, tem sim, por detrás do enunciado tem. Porque quando você vai no trânsito, você forma, você olha ali o que aquilo está simbolizando, você olha aquilo ali e você vai dizer, olha o vermelho, o que está dizendo? Motorista, agora pare. Está vendo? Tem todo o enunciado. O vocativo, tudo você vai usar de sintaxe. Está ali no... Qual é aquele laranja, né? Está no laranja, ou é amarelo? Laranja. Está difícil. Né? O que é? Olha, atenção, vou mudar para o vermelho, vou voltar para o, sei lá, é do verde, laranja e vermelho. Eu sou motorista, tá? Agora minha cabeça está pregando uma peça. Mas tem o enunciado verde. Olha, pessoal, tranquilo, pode passar. Tem todo o enunciado, tem toda uma formalização da língua. A linguagem não verbal. Então, tudo isso, dentro de uma prova, é um prato cheio. Se quiser usar isso, a Libra, né? Só mímica. Eu não sei fazer nada de mímica. Mas tem todo o enunciado por trás. Tanto é que a Libras é Língua Brasileira de Sinais, é do Brasil. Não sei em outro lugar como é que é o nome, mas Língua Brasileira de Sinais. Inclusive, tem uma formação em letras para Libras, só para vocês olharem e observarem e perceberem a importância dessa ideia de linguagem verbal e não verbal. Você diz, besteira, vou ligar para isso, eu vou ter que aprender isso. Vai, pessoal, tem que aprender cada uma dessas partes para poder, na hora da prova, ter consciência do que está falando. Então, você vai prestar atenção em tudo isso para poder responder de forma bem coerente. Então, aqui, quando nós temos este primeiro exercício, nós temos aqui o Haroldo e o Kevin, né? Aí ele diz, olha, Haroldo, chegaram as fotos da escola. Aí ele está aqui sorridente. E aí o Haroldo ali se mostra, né? Vou ver. Aí ele, olha a expressão do Haroldo como muda. Olha você, ha, 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 ha. Olha seu cabelo, ri, 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 ri. Ficaram ótimas. Estão mesmo. Olha a expressão do Kevin. Estão mesmo, olhinho, né, rindo. Aí o Haroldo aqui cai na gargalhada. Olha essa aqui, que cara! Aí, ou seja, a risada é daquelas bem gostosa mesmo. Você viu como eu girei o olho para trás? Aí ele, aí aqui, ó, chega lágrima. Sua mãe vai ter um troço, claro. Aí lembrou do ponto-chave, que é a mãe. Aí o Kevin pega, olha a fotografia tranquilamente, mas ele diz, por favor, pense nas lembranças que isso vai trazer daqui a alguns anos. Fez a leitura? Interpretou o que há? Eu sempre aconselho a interpretar. O que há aí da linguagem verbal e não verbal, nós vamos ver o seguinte. Essa história em quadrinhos se comunica com o leitor por meio de palavras e imagens. O que ele está usando? Linguagem verbal e não verbal. Observando a fala de Calvin, está dizendo Kevin, olha, Calvin, no primeiro e no último quadrinho, aqui está dizendo o seguinte, que é o primeiro e o último quadrinho é correto perceber que ele expressa respectivamente. No primeiro quadrinho, quando ele diz aqui, olha, Haroldo, chegaram as fotos da escola. Então, neste primeiro aqui, é orgulho? Olha, Haroldo, Calvin, hein? É alegria, coragem, medo, curiosidade? Quando diz, olha, Haroldo, chegaram as fotos da escola. Aí você já pensa, ele quer respectivamente. E no último,
Quando o Haroldo diz, sua mãe vai, não deixa sua mãe ver. Aí o que o Calvi diz? Por favor, pense nas lembranças que isso vai trazer daqui a alguns anos. Então, quando ele diz assim, será que você percebe que na segunda aflição? Não havia aflição, que eu acho que a primeira aqui causa um certo problema, a segunda não. Precaução? Ele não está com precaução. Arrependimento, ele não está nem um pouco arrependido. Confiança, que a gente já fica com o pé atrás. Satisfação? Se sua mãe diz assim, olha, tua mãe te proibiu uma coisa, ou seja, a tua mãe vai te brigar por alguma coisa, você diz, por favor, pense nas lembranças que isso vai trazer daqui a alguns anos. É mais confiança do que satisfação. Brincar com mãe braba é um problema. Ou melhor, é mais satisfação do que confiança. Quer ver? Olha só, brincar com mãe braba, ele está satisfeito. Pense que isso vai trazer daqui a alguns anos, né? Olha a satisfação, o prazer. Se a mamãe vai brigar, ela é braba e tudo mais, tanto faz. Então, observe que aqui nós temos essa ideia da satisfação. Eu troquei, tá? Eu estou olhando aqui e troquei. Satisfação. E no primeiro, é curiosidade. Quando diz, olha, Haroldo, chegaram as fotos da escola, então está curioso aqui olhando. Então, o gabarito vai ser a letra D de dado. Primeiro, curiosidade, e no último, satisfação. Vamos adiante. Temos aqui um texto para a próxima questão. Nós temos aqui um texto que usa linguagem verbal e não verbal. Então, nós temos o seguinte, garotinho, né, com o braço cruzado, um carrinho de mão. Quando você olha esse carrinho de mão, é alguém que vai trabalhar no serviço pesado, vai carregar pedra, vai carregar areia e tudo mais. Então, os braços cruzados e a testa franzida do menino, personagem da charge, indicam que ele está uma charge, é um gênero textual. Ela sempre indica um assunto que ele é atual, um assunto político. Quando eu digo assim, político, o que é assunto político que tem aí? Puxa, o menino que está aí deveria estar na escola, né? Mas ele está tendo que trabalhar, né? Ele queria um brinquedo, é da criança querer um brinquedo. Mas muitas vezes hoje um problema político é que as crianças estão nos sinais, pedindo, estão trabalhando, quando na realidade deveriam estar na escola. Tem um assunto político. Mas o que a questão quer em relação à atitude dos braços cruzados e a testa franzida do menino. A questão que é isso. Aí você vai dizer que essa atitude é de decepção, está decepcionado? Pois esperava por outro tipo de presente, está na cara que não é? Preocupado porque o presente chegou muito tarde? Não, ele não queria esse tipo de presente. Alegre, ele não está nenhum pingo alegre. Entusiasmado? Também não. Então, na realidade, é o gabarito aqui, a letra A. Está decepcionado, pois esperava um outro tipo de presente. Temos aqui um quadrinho, né? Um quadrinho de Laerte. Então, observe que o homem acorda, isso aqui é um relógio, eu acho. Aí tem aqui a torneira, aí aqui o bule de café, a cabeça dele se transformou nisso. E ele vai para a rua, um semáforo. Então, nós temos 4 situações. Eu olhei esse quadrinho, eu lembrei de Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Ali começou uma crítica muito grande, porque as pessoas, elas, na modernidade... Olha, isso aconteceu desde o romantismo, porque o romantismo, embora tenha sido uma literatura que ela trabalha ali para exaltar a classe burguesa, no meio de toda a jornada que ele iniciou a primeira revolução industrial, o homem ele viu que ele se tornava um oprimido do sistema capitalista. E a coisa foi piorando. Imagina o que é o homem no decorrer, quando inicia ali em 1900 e hoje, o que vai se tornando este homem. Então, há uma crítica por detrás que a gente tem que perceber quando temos ali o filme Tempos Modernos, que o homem ele se transforma em máquina. Ou seja, ali nós já podemos verificar que ele deixa de ser quem ele é. Ele não apresenta autonomia, não é? Ele se transformou em máquina. Já dá para perceber, para poder trabalhar esta questão. Então, o quadrinho de Laerte representa uma crítica à realidade atual, visto que nele há personagem. Aí vamos tomar cuidado, porque quando diz aqui, perde sua função social, aí a gente já começa a pensar, bem, ele acordou, ele leu o jornal, ele foi trabalhar, pois o desenvolvimento de novas ferramentas acarreta sua obsolescência. O que é isso aqui? Então, é que torna velho, né? E é programado, torna velho. Então, é isso, não fala disso. Né? Não tem essa questão da obsolescência, está ficando velho por causa das novas tecnologias, em nenhum momento a gente percebe isso. Na segunda, perde a sua identidade aqui, já é preocupante. Realmente, você consegue identificar quem é a pessoa pelo rosto, tudo está no rosto. Então, no rosto é o despertador, no rosto é a torneira, no rosto é o bule, no rosto é o semáforo. Então, não aparece o rosto. A identificação está, na maioria das vezes, na cara. Tanto é que tem uma problemática agora ocorrendo em torno dessa questão da identificação. É claro que é um conjunto, porque na maioria das vezes o sistema ele usa a fotografia para identificar a pessoa. Um problema de polícia, né? Tem um determinado estuprador que ninguém sabe quem é, uma vítima escapou e diz, olha, vamos fazer o desenho, como é que é o desenho
falado, não é isso? Aí vai fazer ali a caricatura, porque tem que estampar, tem que ter a ideia do rosto. Então, o rosto é a identidade, que está, inclusive, esse problema de identificar só com fotografia o rosto, está sendo um problema agora atual, que prenderam pessoas injustamente por causa da fotografia, de se basear apenas em fotografia. Então, está sendo um problema também. Mas, até então, a identidade tem a ideia do rosto. Então, tem aqui. Perde a sua identidade, correto. Devido às pressões de um cotidiano, fala do cotidiano dele? Fala. Porque ele acorda, ele escova os dentes, ele toma café, ele vai provavelmente trabalhar. É o cotidiano. Estressante diante de uma rotina maçante e repetitiva. Por que você diz que ela é maçante e repetitiva? Porque o fato dele incorporar o processo. Ele já acorda, ele já levanta, ele já escova os dentes, ele já toma café, tudo automático e vai trabalhar. Quantos de nós já não passamos por isso? Não tem essa ideia da rotina. Isso aqui está correto, mas vamos ver as outras. É substituído pelas tecnologias, que de tão evoluídas não tem tecnologia evoluída, tem uma torneira, passam-se milagres, corriqueiro, nada disso. Perde sua identidade, opa, tem aqui, vamos ver, né? Agora estou com medo de ter errado. Vamos ver, perde sua identidade, sim. Então, temos duas letras aqui e aqui. Devido ao abandono da vida, não fala da vida no campo, pois já não é capaz de realizar ações corriqueiras, não. É a letra B mesmo. Apresenta pior qualidade de vida, pois ao abrir mão de sua identidade, fala de identidade, mas ele abriu, conecta-se à tecnologia para alcançar maior eficiência em suas atividades. Não misturou, embaralhou. Então, gabarito é a letra B de bola. Nós temos aqui, novamente, nós temos uma parte aqui de uma linguagem, predominantemente a linguagem é não verbal. Predominantemente. Por quê? A não ser pelos nomes, né, que nós temos ali, que é Stallone, Schwarzenegger e Lampião. Pessoa aqui com um chapeuzinho, provavelmente nordestino, né? Então, podemos apontar como causa da mudança de atitude do personagem, porque aqui, nessa primeira aqui, ele está indiferente. Pela Stallone, todo musculosão, indiferente. Mão no bolso. Olha aqui a mão no bolso. Na segunda, mão para trás, indiferente. E na terceira, olha as mãos para alto. Mudou mesmo. A mudança de atitude do personagem do último quadrinho ao fato de identificar-se culturalmente, culturalmente, por causa do chapeuzinho e tudo mais, com o cartaz do último quadrinho, sim. Admirar o trabalho do ator do cartaz, aqui não tem expressão para isso, porque não tem o nome do ator, tem só Lampião. Não apreciar o figurino dos personagens, nada a ver. Os quadrinhos não gostar dos filmes de ação anunciado, não fala de filme, é mais a ideia de identificação. Esse tema de identificação é um tema que ele é muito corriqueiro dentro das provas de literatura e de interpretação textual. Nós temos aqui uma charge que diz tempos modernos. Nossa, aqui só de ter a ideia de tempos modernos, nós temos a ideia de mudança. Eu adoro esses nossos momentos em família, mas observe que tem a mãe no computador, tem os dois filhos aqui no celular, o pai no celular, e ainda tem a criancinha aqui no videogame. Você se identifica com isso daqui? Cuidado. Tem uma crítica. Qual é a crítica central? Olha, aqui está querendo assentar, central, predominante. Tem muitos, parece o Enem. Porque o Enem ele trabalha com grau de resposta certa, sempre tem a massa correta. Quando diz aqui, qual é a crítica central do texto? A imagem das crianças com os pés no sofá denota desrespeito aos pais? Não necessariamente, é uma mal educação. Né? Eu digo que seria, se colocasse que são mal educadas. Desculpe aí, quem coloca os pés no sofá, mas é uma mal educação. O bebê sofre abandono por parte dos pais, não diz nada disso. Todos aí estão no abandono só, porque todo mundo está isolado. Os momentos em família são de mera presença física, sim, aqui está interessante isso aqui. O pai fala sozinho, enquanto os demais não lhe dão atenção. Gente, ninguém dá atenção para ninguém, nem o pai, quando fala. Aqui é a letra C mesmo, uma charge. Toda prova adora charge, ama. Temos aqui MST. Então, o que você sabe de MST? Movimento Sem Terra. Nesta parte, latifundiário, temos na cabeça de frente mídia, temos aqui Ministério Público e temos aqui Brigada Militar. E armado aí a martelo, a porrete, a tudo. Para cima do MST, que é o Movimento Sem Terra, e aqui é claro que é um posicionamento da charge, mas a gente sabe que é complicado, né, hoje em dia, saber quem... Difícil, mas se a gente leva para algumas questões de brigas de terra, como a questão indígena e tudo mais, vai lá, mas é uma briga, de qualquer forma. Então, nós temos ali a ideia de, tipo, um grandão, né, indo para um pobrezinho fraquinho. Pelo menos essa é a ideia que nós temos aqui. Então, o texto acima encerra uma crítica que envolve o movimento dos trabalhadores sem teto. Sem teto, estou dizendo sem terra.
conhecido por MST, no período de publicação do texto. Qual foi o período? 2018, 28 de setembro de 2018. Interessante isso. Com base nos elementos verbo-visuais, o que é isso? Linguagem verbal e linguagem não verbal, que compõe a charge, é correto concluirmos que tem que chegar a uma conclusão. Esse movimento precisa entrar em conflito com diversas instituições a fim de defender seus interesses? Olha, pela ideia está correto. Por quê? Ali está falando de brigada militar, de Ministério Público, de mídia, de latifundiários. Então, conforme o desenho, a linguagem verbo-visual, sim. Mas vamos olhar o restante. Temos aqui, este movimento faz uso da força bruta? O movimento faz uso da força bruta? Pela charge, não. Se você em algum momento viu lá na televisão eles utilizando a espingarda, matando alguém, é outra coisa. Queremos saber aqui o desenho. Então, pela charge, não. Para assegurar seu direito de cultivo de terras consideradas improdutivas. Esse movimento pode contar com o apoio dos veículos de comunicação? Não. Pelo contrário, veículos, conforme a charge, está indo contra. Esse movimento tem sua luta defendida pelo Estado? Não, porque quem ali, o Estado, é o Ministério Público. Não defende. Esse movimento tem seus deveres e direitos regulados pela imparcialidade da esfera jurídica. Estado, Ministério Público, esfera jurídica, né? Agora, vamos voltar aqui, eu preciso voltar um pouquinho. Latifundiário, Ministério Público, Brigada Militar. De qualquer forma, o Ministério Público aqui, esfera jurídica, não está regulado. Conforme a charge, está indo contra. Então, o gabarito mesmo vai ser qual? A letra A. Esse movimento precisa entrar em conflito com diversas instituições a fim de defender seus interesses. Mas quando fala que esse movimento tem sua luta defendida pelo Estado, pois a polícia militar... não, tem não. A polícia militar não cuida da integridade física desse trabalhador. Eu tinha que ler tudo, tá vendo? Não façam como eu, tava com preguiça de ler tudo, porque eu também sou como vocês, eu já quero na primeira matar a questão, né? Aí fiquei em dúvida. O Estado, na figura ali da brigada militar, todos estão indo contra o trabalhador. A mãe está aqui lavando louça e falando, filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. Está aqui a salada. O menino está olhando lá para fora, para a plantação, e alguém está derramando alguma coisa lá, provavelmente agrotóxico. Alguma coisa, essas coisas para manter a produção, né? Que é uma briga medonha a questão do agrotóxico. Considerando que o cartoon, gente, o cartoon e a charge é muito parecido. Eles são parecidos. Porque a charge e o cartoon é uma crítica que envolve vários assuntos. Só que a charge, na maioria das vezes, é um assunto político, é mais atual, às vezes envolve pessoas famosas, às vezes. O cartoon é mais geral, é mais universal, ele critica qualquer problema em qualquer lugar do mundo, usa qualquer tipo de pessoa e assim por diante. É a diferença básica. É um gênero composto por linguagem verbal e por imagem a fim de estimular a reflexão acerca de questões relacionadas ao comportamento humano e às situações do cotidiano. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à mensagem que se pode compreender a partir da leitura do cartoon. Então, nós temos aqui o seguinte. A imagem que o garoto vê através da janela confirma que as verduras e os vegetais são sempre saudáveis. Olha, se você observar, a cara dele não está legal, não tá bem amigável, né? Não confirma que vai ser saudável, é uma crítica ao agrotóxico. Então, não é a letra A. A letra B. Ao comparar o discurso da mãe, a imagem que vê pela janela, a expressão do garoto permite inferir que verduras e vegetais presentes na salada podem não ser saudáveis, por estarem contaminados com agrotóxico. Uma coisa interessante aqui. Quando o TI permite inferir, essa palavra ela é importante na interpretação textual. Por que inferir? A interpretação que você faz além do que está escrito. Então, não está escrita a palavra de que o menino ele está vendo que a fruta e verdura ali não é saudável, mas há uma inferência por causa da cara que ele faz quando ele olha para fora. A letra B, ela está correta. O objetivo do texto é mostrar que as mães, em geral, são preocupadas? Não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é fazer uma crítica. O texto transmite a ideia de que crianças não suportam comer salada, ainda que esse tipo de alimentação também não. Isso aí já é uma mistura. A VUNESP, lá a banca da UEA, adora fazer esse tipo de mistura. É intuito do texto indicar que a mãe não se importa com o modo como os alimentos são produzidos, apenas o filho está preocupado? Não. O menino associou ali a ideia. Não está dizendo que a mãe não se preocupa. Isso aí já é extrapolar os limites do texto. Então, você não pode extrapolar o limite da inferência. Então, ao inferir, você tem que inferir com os elementos que há no texto. Então, o gabarito é a letra B. Temos aqui uma mulher, essa visão é comum, né? Ela tem que ser mil e uma coisa, né? Ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar do filho,
ver o menino brincar, ela tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, né? Ela tem que fazer muita coisa. Ela é uma equilibrista, é um cartoon. A interpretação mais razoável, mais razoável, está dizendo que a única do cartoon é a mulher, ao exercer uma atividade artística, não se desliga de seus afazeres. Não está dizendo que ela é equilibrista, literalmente, que ela desenvolve a atividade. É uma metáfora, né? Então, temos que lembrar que isso aqui é uma metáfora, é uma comparação. Na letra B, a mulher, mesmo exercendo a profissão não convencional, é capaz de cuidar do seu lar. Não convencional, que seria ser equilibrista, então também isso aqui é enrolation, né? Não tem nada a ver. Assim, a mulher deve ser uma equilibrista para lidar com as tarefas domésticas. Tá aqui a metáfora. A mulher é uma equilibrista para dar conta de tudo que precisa fazer no lar. Eu estou dizendo que ela é literalmente uma equilibrista? Não, eu estou fazendo uma comparação. Se eu digo a mulher age como uma equilibrista, aí é a figura de linguagem, comparação. Aqui nós temos uma metáfora. Isso aqui está correto. Tá? Então, não estou dizendo literalmente que ela é a artista, a equilibrista. Né? A mulher deve ser uma equilibrista, uma metáfora, uma comparação para lidar com as tarefas domésticas e profissionais. Porque na letra D, a mulher cuida da família e do trabalho mesmo praticando atividades sociais. Nada a ver, não é literal, é comparação, é metáfora. Aqui no texto está dizendo que é uma professora, eu achava que fosse um homem. Aqui está dizendo a professora, bem aqui. Eu achei que fosse um homem. Não parece, né? A ideia de que é um professor, mas o gabarito diz que é professora. Muito estranho, não adianta, eu já vi, eu vejo homem. Se afasta da janela, querida. Você não vai querer ficar para trás, certo? E a menina lá na janela, né? Que sons legais. E aqui os menininhos, tudo enfileirados, aí com o negócio aqui, tipo de laboratório, recebendo conhecimento, fazendo a prova, e a viseira aqui tapando a visão. Não podem olhar nem para um lado, nem para o outro. Eu ia dizer que eles estariam evitando a cola, como professora, mas não é isso. Analise a charge acima dela, só não se pode inferir que as carteiras enfileiradas e voltadas para frente no modelo escolar tradicional, sim. O modelo tradicional sempre era um atrás do outro, não mudava. No modelo tradicional, o aluno só recebe a informação, ele não troca, ele não compartilha, que justamente que dificulta a troca de informações entre os estudantes. Correto. B. A preocupação dos alunos que estão sentados estudando é a aprovação do vestibular e a competitividade no mercado de trabalho. Não fala sobre isso. Em nenhum momento nós temos a palavra vestibular ou mercado de trabalho. Em nenhum momento. Vamos ver os outros. Ela é, considerando a fala da professora, aqui o texto está dizendo que é a fala da professora, uma crítica ao ensino que prioriza apenas as possibilidades de ascensão dos indivíduos na hierarquia de prestígio social. Ela diz, olha, você não vai querer ficar para trás, certo? Então, essa questão aqui, ela está certa. Aquela aula para a garotinha da janela não produz o calor das ricas sensações da natureza, com certeza. Ela quer estar lá fora. Os tapa-olhos aqui, né, usado pelos garotos, sugerem o automatismo do ensino-aprendizagem naquele momento. Tradicional. É a letra B mesmo, a preocupação dos alunos que estão sentados estudando, é a aprovação do vestibular e a competitividade do mercado de trabalho. Em nenhum momento aqui dessa charge, nós vamos encontrar, olhem só, a palavra vestibular. Crítica à escola, aqui está escrito, mas não tem a palavra vestibular. Pela ideia de professor e alunos, e aquela ideia do método de eles somente assistirem aula enfileirado, só transmissão de conhecimento, é uma crítica ao ensino tradicional. A letra B mesmo. Essa questão aqui, ela tem mais de uma correta. Primeiramente, você já ouviu falar em pinturas rupestres. São as mais, sim, aquelas pinturas das cavernas. São as mais antigas formas de arte produzida pelo ser humano. Algumas datam de 40 mil anos antes de Cristo, se encontram nas paredes de cavernas que serviam de moradia. Essas pinturas mostram as situações do dia a dia das pessoas daquela época, como aqui inspirou o próximo texto. O homem da caverna pintando, né? Aqui o animalzinho e indo caçar. E o outro só vendo. Depois ele vem, o que estava aqui atrás, e coloca um sinal de proibido. E que vem um problema das duas questões. A charge retrata uma cena ou situação com a intenção crítica, usando o desenho como linguagem. Nessa charge, a mensagem tem sentido crítico, uma vez que... Compara os homens de hoje? Não compara, porque os dois homens são da pré-história. Agora, quando nós temos aqui, ironiza a forma como as pessoas vivem, não há uma ironia. Chama a atenção para com o desrespeito com a natureza? Olha, chama. Não posso dizer que está errado. Porque tem um sinal aqui de proibido. E o proibido é o homem caçar o animal. Então, tem sim.
Questiona a autoridade dos desenhos mais antigos do homem, não, é a ideia de questionar a autoridade. Agora, remete à Idade da Pedra, sim, que é a ideia de que a Idade da Pedra, os homens fizeram as pinturas rupestres e tudo mais. O princípio do respeito aos animais, sim, porque é o outro homem da Idade das Pedras que está dizendo que é proibido. Então, essa letra C e a letra E, pela ideia de como foi posta, não está, elas não estão erradas. Então, a C e a E. O cara está na frente do espelho, observe que é a figura de desespero, olhando lá, mas não há a imagem dele refletida no espelho. O espelho, ele simboliza exatamente este refletido eu concreto ali, né? Então, não tem. Aí ele usa uma intertextualidade. Nós temos aqui espelho meu, existe alguém mais invisível que eu. Aí o espelho responde. Como é que o espelho responde? Porque nem o próprio espelho mostra o quanto ele é invisível. O próprio espelho responde. Na charge, a personagem formulou a pergunta cuja resposta está sugerida pela imagem refletida no espelho. A partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento. Recusa de uma denúncia? Não há uma recusa de uma denúncia. Refutação de uma avaliação, ou seja, rebate a avaliação? Não. Silenciamento de uma crítica também não é o silenciamento. É a confirmação de uma hipótese. Porque quando ele pergunta, se alguém mais invisível do que eu, ele afirma. Porque o espelho, ele expressa, ele mostra a imagem, ele reflete a imagem. Então, não tem. Temos aqui uma da UEA, Leia Tirinha. Ei, Cava, né? Você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a Emboy de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Aí olha a imagem do papacapim. Progresso. Crítica ao progresso. Que contribui de modo especial para produzir o humor. Aqui, olha, produzir o humor crítico presente na tirinha. Então, é o sentido irônico que se deve atribuir ao conteúdo no final da fala? Com certeza. Mas vamos ver o restante. A invenção de palavras indígenas não é invenção, isso não constitui humor, não tem invenção. A pergunta do segundo quadrinho revelando a ignorância de Cava, não, ele faz de propósito, né? Para levar ao humor. O fato de Papa Capim chamar o homem branco de Caraíba também não é o humor. A presença de animais em texto contemporâneo nada a ver. Então, o gabarito é a letra A. Uma questão da UEA, muito boa, por sinal, de responder. Temos uma outra da UEA que diz o seguinte: licencinha, estou passando. Tô é um registro informal, coloquial, porque o certo é estou. Mas, hein, você tem nome, moleque? Você não deveria estar na selva? Aí ele responde: eu me chamo Tupinaqui. Prazer. E eu estou na selva urbana chamada cidade. Ih, se lascou. Detesto engraçadinhos. O humor. O efeito de humor produzido pela tira decorre do fato de o interlocutor, gente, o locutor é o que fala, é o eu. O interlocutor é o que recebe, é o tu. Num processo de comunicação existem os locutores, é o que fala e o que recebe. Porque à medida que eu sou um locutor e o outro recebe, depois ele se torna locutor e eu recebo. Tá? Então, o interlocutor se impressiona com a incredulidade do índiozinho, não é esse o efeito do humor, né? Que acontece, que o índiozinho é muito esperto, por sinal. O nome do índiozinho remete a uma ascendência japonesa? Nada a ver. O índiozinho tem dificuldade de se acostumar à cidade grande? Não, pelo contrário, ele diz que a cidade grande é uma selva. Então, na letra D, o índiozinho afirma que a cidade grande é também uma selva. Fácil. E o interlocutor se incomodar em função da timidez do índiozinho, ele não é nada tímido. Então, o gabarito é isso daí. Ok, nós vamos parar esta primeira parte, depois nós vamos continuar com outro assunto, que é texto literário e texto científico.